Muito bem, este é o Conexão Futura ao vivo aqui pelo canal Futura e nessa entrada vamos falar sobre um tema delicado, a prescrição de remédios para crianças e adolescentes, principalmente em função do comportamento na escola. A Organização Mundial de Saúde afirma que em cerca de 5% das crianças e adolescentes no mundo sofrem de transtorno de déficit de atenção com hiperatividade, chamado TDAH. Aqui no Brasil, recentemente foi lançada na Câmara dos Deputados, em Brasília, a campanha Não à Medicalização da Vida. A iniciativa é promovida pelo Conselho Federal de Psicologia, que afirma que existe um número excessivo de diagnósticos desse tipo de transtorno e do uso de medicamentos. Já existe no Senado um projeto de lei propondo alterações no Estatuto da Criança e do Adolescente com o objetivo de prevenir o uso inadequado de psicofármacos. Mas a campanha vem gerando polêmica. Como lidar com crianças hiperativas? Como identificar se o estudante tem déficit de atenção ou se apenas enfrenta as mudanças e inquietudes naturais da adolescência? Bom, para discutir esse assunto e entender mais sobre essa questão, vamos conversar aqui no estúdio com Antônio Geraldo da Silva. Ele é médico psiquiatra da Secretaria de Saúde do Distrito Federal e presidente da Associação Brasileira de Psiquiatria. E também contamos com a presença da professora adjunta da Universidade do Estado do Rio e psicóloga Ângela Alfano. E de Brasília, pelo telefone, vamos conversar com o presidente do Conselho Federal de Psicologia, Humberto Verona. E você em casa, como sempre, é nosso convidado. Aproveite para tirar suas dúvidas, mandar perguntas e comentários, escreva para o nosso Twitter do canal Futura ou ligue para a gente no telefone 0 operadora 21 3523 4098. Primeiramente, obrigado aos dois pela presença aqui no estúdio do Conexão Futura. Bom, a gente vai chamar para a nossa conversa, já começando esse bate-papo diretamente de Brasília pelo telefone, com o presidente do Conselho Federal de Psicologia, Humberto Verona. Tudo bem, Humberto? Tudo bem. Muito bem. A campanha Não à Medicalização da Vida foi lançada durante uma audiência pública na Câmara dos Deputados. Então, fala para a gente por que trazer essa discussão, o que motivou essa campanha. Boa tarde. Boa tarde. Olha, a preocupação do Conselho Federal de Psicologia é uma preocupação com a banalização dos diagnósticos e, consequentemente, das indicações a partir deles. Temos assistido aí na educação, principalmente, educação brasileira, um excesso de diagnóstico, onde crianças arteiras, crianças com uma atividade mais intensa, mais inquietas, estão sendo, em massa, diagnosticados como hiperativos e, consequentemente, muitas delas ou encaminhadas para psicólogos ou com medicalização apropriada para o transtorno de hiperatividade. Então, o que nos levou à campanha é a banalização que tem tomado conta. Só para citar um exemplo, o dados do Ministério da Saúde, em 2004, nós tivemos um consumo na rede pública de 70 mil caixas de um determinado medicamento utilizado para esse problema. E agora, dados de 2011, esse número ampliou para 2 milhões de caixas. Então, nós temos aí uma ação preocupante, não só de saúde pública, como também preocupar os profissionais que atuam aí na área da saúde, na educação, e as famílias, porque há uma banalização e isso nos preocupa muito, uma crescente banalização do problema. Bom, Humberto, eu quero ouvir então chamar para a nossa conversa o Dr. Antônio, presidente da Associação dos Psiquiatras aqui do Brasil. Você concorda com esse posicionamento da campanha do Conselho de Psicologia, Dr. Antônio? Eu acho extremamente perigoso fazer essa acusação com os psicólogos, porque eu não acredito que os psicólogos estejam fazendo esse diagnóstico excessivo. Se você pensar que 5%, que a Organização Mundial da Saúde diz que 5% da população das crianças, 5,3% exatamente, tem TDAH, nós vamos pensar então numa população no Brasil que nós teríamos, vamos calcular, 5%, 2,5% de adulto, em média 4%. De 200 milhões de pessoas, nós teríamos 8 milhões de pessoas portadoras de TDAH. 8 milhões de pessoas portadoras de TDAH. Se nós temos 2 milhões de caixas, imagina que cada pessoa dessa usasse uma caixa por mês. O que não é verdade, que usa mais do que isso.
Então nós teríamos aí cerca de 100 milhões de caixa. E se o governo está distribuindo 2 milhões, nós estamos com um subdiagnóstico e nós estamos inclusive com subtratamento, o que é grave. A ABP, ela acredita, junto com várias outras instituições que trabalham com ciência, que fazem essa parte científica e de atendimento, como universidades, outras sociedades também, como a Sociedade Brasileira de Neuropsicologia, a Sociedade Brasileira de Psiquiatria, a Sociedade Brasileira de Neurologia, a Associação Brasileira de Déficit de Atenção, que são de portadores de TDAH. Nós acreditamos que está existindo um grito, muito mais que talvez que tenha outros interesses, mas não que seja um interesse de poder ajudar o paciente, porque nós vemos hoje muita gente sem acesso ao tratamento. Muitos pacientes que têm que comprar o medicamento, que é algo que tinha que ser dado pelo governo e que não é dado pelo governo. Então nós achamos isso grave, muito grave, essa desassistência, então, essa capacidade de chegar. Existe um subdiagnóstico, que mais pessoas sofrem da doença, mas não foram diagnosticadas, por isso não estão sendo tratadas? Com certeza absoluta, só você fazer as contas, né? Cerca de 3% a 7%. Então, vamos botar 3%, 4%, seriam 100 milhões de caixas ao ano, e o que não acontece. Mas independente disso, eu queria só fazer uma declaração assim, nós trabalhamos, todos os profissionais responsáveis que atendem pacientes diuturnamente, que lidam com os pacientes diariamente, que trabalham atendendo, nós trabalhamos com o uso racional de medicamentos. Nós da psiquiatria defendemos o tempo inteiro que temos que ter uso racional de medicamentos. Com crianças, então, não tem nem o que discutir. Criança e idoso, o uso é mais racional ainda. Bom, vou chamar para a nossa conversa a Ângela, psicóloga, Ângela Alfano, professora da Universidade aqui do Rio. Ângela, de que forma você vê essa questão trazida pelo Humberto, do Conselho de Psicologia, da banalização? Você concorda que é uma banalização desse diagnóstico? Não, eu não concordo, né? Eu sou psicóloga, não prescrevo medicação, mas o que eu vejo, na verdade, é um número enorme de crianças precisando de ajuda e não tendo acesso a essa ajuda. E aí a ajuda é, sim, medicamentosa, mas na verdade um tratamento multidisciplinar, né? E aí é onde eu e as outras psicólogas entram, né? Porque a medicação, ela é o tratamento de primeira escolha, mas mexer no ambiente, ajudar essa família, acolher essa criança, também é muito importante, né? E é aí que entra o nosso papel, porque a ideia não é você dar a medicação e o problema está resolvido, não é por aí, né? Na verdade, é você ter o diagnóstico e, a partir desse momento, seguir um caminho com uma equipe, trabalhando em conjunto, né? E chamando a escola para perto, né? Tendo uma reestruturação, inclusive, em sala de aula, onde todos juntos trabalhem para ajudar no bom desenvolvimento dessas crianças. Então, assim, é uma questão médica? Sim, é uma questão médica, mas não só médica. É uma questão médica, é uma questão do psicólogo, é uma questão da educação, dos educadores. Psicopedagógica, né, Ângela? Psicopedagógica, exatamente. Bom, e eu quero entender também para quem está em casa, o pai que está em casa, a mãe que está em casa, quer tentar entender como é feito esse diagnóstico. A gente está falando aqui de uma construção de um diagnóstico, vários profissionais envolvidos, o educador, o psicólogo, o psiquiatra. Então, de que forma é construído esse diagnóstico, até de fato decidir se esse jovem, essa criança precisa ou não de um medicamento para ser tratado por esse transtorno ou não? Quero começar ouvindo Humberto. Então, eu acho que nós precisamos pensar que os problemas da educação que acontecem nas escolas, de um modo geral, eles são multideterminados. Nós precisamos entender, muitas vezes, os problemas das indisciplinas nas escolas e os problemas das dificuldades de aprendizagem ou o excesso de energia de alguns jovens precisa ser entendido por múltiplos fatores. Nós não podemos já pensar em doença. Este é o problema que está acontecendo no Brasil. As pessoas já caracterizam como doença problemas que precisam primeiro ser compreendidos e discutidos no âmbito da comunidade escolar. Então, o que nós temos chamado a atenção com essa campanha é exatamente para isso. Muitos dos problemas que estão virando problema médico e problema de psicólogo não são problemas médicos e nem problemas de psicólogos, são problemas que toda a comunidade escolar precisa discutir. São problemas que são do método de ensino, são problemas da própria escola, da estrutura da escola, de oferecer a esse jovem, a essa criança, uma condição de se interessar pelo ensino, pelo conhecimento.
Então, é isso que a gente quer dizer com a campanha, chamar a atenção dos professores, educadores, pais, todos os que estão envolvidos, principalmente com a juventude, de que a gente precisa pensar cuidadosamente o que vamos oferecer às nossas crianças e aos nossos jovens como alternativas para a sua energia, né, para aquilo que eles trazem e para a sua inquietação. Muitas vezes o jovem está inquieto porque o método não está sendo bom na escola. Então, e quando a gente vai para o diagnóstico da doença, a gente individualiza o problema, culpabiliza o indivíduo, porque a culpa é dele, ele tem um diagnóstico, ele tem um transtorno, e aí todo o conjunto multifatores pode estar determinando um problema na escola, é ignorado e tudo se concentra no indivíduo. Ele é o culpado, a família é culpada, e aí ele precisa ser tratado. Então, nós não estamos negando que existem pessoas que têm o transtorno, não estamos negando, acho que você fez a pergunta muito bem, como é que nós devemos aprimorar a nossa discussão diagnóstica sobre problemas para que efetivamente a gente chegue nos casos que são necessariamente e realmente de diagnóstico da doença. Não é isso que os nossos estudos, no Canadá tem estudos sobre isso, no Brasil nós estamos nos referenciando também pesquisas científicas internacionais que estão mostrando que há hoje uma tendência, o Brasil está seguindo, a banalizar problemas que são de convivência, problemas que são do sistema educacional, nós estamos transformando em doença, em patologia, e tratando com remédio ou com psicólogo. Então, nem dá para nos acusar aí de estar fazendo também uma campanha corporativa, porque nós não estamos preocupados aí em trabalho para o psicólogo ou questionando o trabalho do médico. Nós estamos querendo que médicos, psicólogos, educadores, todos os profissionais que estão envolvidos com a educação, com esse problema, possam refletir sobre os problemas da escola, da adolescência, da infância, sem ir direto para o diagnóstico de doença e, portanto, propor tratamentos. Ok, Humberto, eu vou querer ouvir também a opinião, então, do doutor Antônio e da Ângela. Então, de que forma vocês veem a construção desse diagnóstico, até de fato, decidir se esse jovem, essa criança precisa ou não de um medicamento, Ângela? Na verdade, acho que tanto a questão, né, que dizem, por um lado, da banalização, quanto do subdiagnóstico, eu acredito que o caminho para se resolver isso seja a boa formação dos profissionais. Porque o que a gente vê, acho que assim, né, o diagnóstico diferencial, como a gente chama, é muito importante. Então, quando uma criança chega, ou os pais, né, a família, com queixa de aprendizado, com queixa de comportamento, a gente tem que olhar para aquilo e tentar entender se é um problema realmente do método pedagógico que está sendo usado, se essa criança está passando por alguma dificuldade em casa ou em alguma instância da vida dela que está acarretando problemas na escola, ou se ela é portadora de transtorno de déficit de atenção ou qualquer outro transtorno, né, transtornos específicos da aprendizagem, como dislexia e descalculia, por exemplo. Então, acho que para a gente conseguir fazer esse diagnóstico diferencial, a gente precisa ter uma boa formação. Infelizmente, na faculdade de psicologia eu posso dizer que pouco se fala ainda sobre isso, né? Agora tem se falado um pouquinho mais. E aí, quer dizer, acho que é uma questão de educação mesmo, da gente ter profissionais capacitados para conseguir fazer essa distinção. Né? Porque é claro que o diagnóstico só vai ser dado a partir do momento que a gente exclui outras possibilidades. Né? Um rapaz de 16 anos que nunca tem apresentado queixa de desatenção, queixa de agitação, ou outros sintomas, como, por exemplo, desorganização, né? Sintomas que são do TDAH, e que passe a apresentar isso aos 16 anos, vai chamar nossa atenção. Provavelmente não é um transtorno. Né? Uhum. É alguma coisa que a gente está com várias perguntas chegando do público. Antes eu quero ouvir o doutor Antônio sobre a questão do diagnóstico, como o psiquiatra constrói o diagnóstico. Muito bem, o diagnóstico médico, ele é composto de sinais e sintomas, onde você vai pegar e incluir sinais e sintomas para poder dar um diagnóstico final. Nesses sinais e sintomas, você tem sinais e sintomas que são apresentados e que podem ser de outras doenças médicas, não psiquiátricas, e doenças psiquiátricas. Então, é importante estar atento a esse detalhe, porque às vezes um sintoma de agitação, inquietação, pode ser simplesmente um quadro de mania, que é o que nós chamamos de transtorno de humor bipolar.
E um sinal de apatia, parado, quieto, calado. Porque as pessoas esquecem de falar também dessas crianças que estão tristes, até pensando em suicídio, que é comum acontecer, porque isso não é dito no Brasil, mas no Brasil hoje suicidam cerca de 11 mil pessoas por ano, mas ninguém fala nada disso. E pode ser um diagnóstico, ao invés de ser de déficit de atenção, pode ser de depressão. E pode ser um diagnóstico também de um quadro, como uma criança parada, sem ânimo, sem vigor, sem alegria. Você não pode deixar parada lá e não fazer nada. Você tem que procurar saber do que se trata. Pode ser de uma anemia, pode ser de uma leucemia. Então, você tem de investigar com uma visão holística todo o quadro da criança. O que é da normalidade não tem nenhuma relação com transtorno bipolar, não tem nenhuma relação com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, nenhuma. São completamente diferentes. Então, falando em diagnóstico, vamos ajudar aqui uma telespectadora que está... A composição do diagnóstico, então, é sintomas psiquiátricos, não psiquiátricos, porque a gente pode ter uma criança, por exemplo, com hipotireoidismo, hipertireoidismo, pode e se não tratar... se não tratadas. Sim, pode levar, inclusive, à morte das crianças no não tratamento de doenças médicas. Então, eu entendo que possam falar de questões não médicas, mas as questões médicas não dá para discutir, porque aí é uma questão que não há o que discutir. Diagnostica-se ou não diagnostica-se. Doutora, então vamos lá. Ana Lúcia, de 49 anos, aqui do Rio de Janeiro. Obrigado, Ana Lúcia, pela pergunta. Ela quer saber qual a idade que geralmente ocorre esse tipo de problema do TDAH. Quais os exames diagnosticam que a criança tem essa doença ou se apenas conversando com psicólogos ou psiquiatras é possível diagnosticar? Como explicar para ela, então, doutora? Na verdade, a criança que tem TDAH, a pessoa já nasce com TDAH. Nasce com TDAH, na idade escolar é onde isso fica mais evidente. Fica mais aparente, porque vai conviver com outros alunos também na sala de aula, vai despontar os sintomas. Uma demanda formal, né? Quando a criança entra para a escola, especialmente quando ela entra no ensino fundamental, ela tem a necessidade de manter a atenção dela sustentada por mais tempo, né? Ela tem uma necessidade muito maior que requer... Permanecer sentado numa sala de aula, conseguir ler uma página até o final dela, ler um livro que é determinado para fazer. E quem tem TDAH não consegue fazer isso. Ele não consegue, quem tem hiperatividade, ele não consegue ficar parado durante 50 minutos de uma sala sem levantar, sem sair. Mas aí acho que entra a questão sem entrar em fila e tudo mais. É a questão que eu me lembrei da culpa, né? Mesmo que a pessoa receba o diagnóstico de TDAH, ela não tem culpa daquilo, em momento algum, né? Isso deve ser visto dessa maneira. O risco, né, da criança ser rotulada já para um certo comportamento dentro da sala de aula. Essa questão do rótulo, quem me deu a melhor resposta para isso uma vez foi a mãe de um menino que eu atendia, que ela me disse assim, nossa, agora eu já sei o que ele tem, então não vai ter mais problema de rótulo e de estigma. E aí eu olhei para ela e ela me disse, porque agora ninguém mais vai dizer que meu filho é burro, que meu filho é preguiçoso, ninguém mais vai... É o sonho da realização quando você consegue entender por que seu filho está sofrendo e não consegue aprender, ele quer estudar, quer render como os outros colegas e não consegue. Mas continuando a resposta para ela, essa é uma idade onde você começa a despertar pelas situações das perdas que a criança tem nessa fase, quando você precisa dessa atenção sustentada. E tem o interessante saber também, ouvinte saber, é que na passagem da adolescência para a vida adulta, 48%, cerca de 50% dessas crianças deixam de ser TDAH e cai na normalidade. Então, assim, aquele percentual que a gente tinha de 5,3% e 5,0% de crianças com TDAH, cai para 2,5% de adultos com TDAH. Isso é importante saber disso, porque nós temos crianças, adolescentes e adultos com TDAH. Só que essa faixa muda, né? Ou atenua a própria doença, tem uma atenuação da mesma. Bom, tem mais perguntas aqui, só deixa eu colocar a pergunta da Renata Alvarenga, de Recife. Obrigado, Renata. Ela disse que é psiquiatra e disse que uma mãe pediu a ela para receitar calmante para o filho, que ela dizia ser muito agitado, mas na verdade era um menino perfeitamente normal, esse diagnóstico que a Renata fez desse paciente. Quero ouvir do Humberto, que segue na linha com a gente. Humberto, isso é comum os pais chegarem no consultório determinando certo tipo de tratamento? É muito comum. A nossa sociedade atualmente, ela está muito induzida a querer encontrar um rótulo para qualquer coisa que aparece, né? Isso é uma tendência contemporânea da gente querer nomear as coisas para a gente se sentir mais aliviado. Quando a gente nomeia, dá um nome para aquilo, parece que aquilo pacifica para a pessoa aquele problema. Então, o que eu volto a insistir, que a nossa obrigação profissional, seja médicos, psicólogos,
é que a gente tenha muito cuidado quando as pessoas nos demandam, seja professores, seja familiares, com relação a problemas, como aconteceu com esse caso aí da psiquiatra que ligou agora, dizendo, nós temos que tomar cuidado com o que vamos atribuir de resposta como uma patologia. Nós precisamos lembrar que a vida contemporânea é uma vida de muita ansiedade. O cotidiano nos provoca muita ansiedade, nos provoca pressa para resolver, para aprender, para queimar etapas. Então, nós temos que levar em consideração os aspectos também. Isso faz parte da nossa obrigação profissional, levarmos em consideração que há uma pressão social para que se resolva as coisas de uma forma muito rápida e muito incisiva. Humberto, eu vou trazer mais uma questão, que o nosso tempo está quase chegando ao fim. Quero aproveitar a participação dos nossos telespectadores. A Adriana, aqui do Rio de Janeiro, obrigado, Adriana, pela participação. Ela disse que o filho dela foi diagnosticado com TDAH e tomou um medicamento que trata essa doença durante muito tempo. Depois descobriram que, na verdade, ele tinha síndrome de Asperger e hoje que parou o tratamento, parou de tomar o remédio, é uma criança bem mais feliz, coloca a Adriana. Tem uma outra pergunta aqui da Leandra, do Rio de Janeiro, 39 anos. Obrigado, Leandra, também. Ela gostaria de saber se o transtorno de ansiedade faz parte do TDAH. Como a gente pode esclarecer para a Leandra? O transtorno de ansiedade, ele não faz parte do quadro de TDAH, mas comumente ele aparece em conjunto, né? O que se chama de comorbidade, né? 2 morbidades acontecendo ao mesmo tempo. Então, isso é comum e pode acontecer sim. Uma criança ou um adulto ter os 2 diagnósticos. Acho que 3 questões que são importantes que não podem deixar passar é que, assim, eu não sei qual é a experiência do colega de consultório, mas eu faço consultório há 25 anos. Eu atendo paciente há 25 anos, quer no serviço público, quer no serviço privado. E a questão do diagnóstico médico é completamente diferente das questões da sociedade, da vivência do dia a dia da sociedade. O médico não tem de cuidar de vivência da sociedade do dia a dia. As questões de mais ansiedade, mais isso, mais aquilo. Não. O médico tem que cuidar de patologia. Então, assim, se você tem um quadro que é um quadro psiquiátrico que você tem que cuidar, há um diagnóstico. Você faz o diagnóstico independente de quem quer que seja que te peça o que quer que seja. Na verdade, eu não vou medicar ninguém porque alguém quer ser medicado, ou alguém vem pedir, ou tem interesse secundário nisso. Nós temos que fazer o diagnóstico da doença. Havendo doença, vamos tratar. Ponto. Isso é questão médica. Não dá para discutir, porque assim, tem doença, trata-se. Não tem, não trata. Bom, falando em tratamento, então a gente está quase chegando ao fim. Quero colocar uma última pergunta para todos vocês, aproveitando, falando em tratamento de serviço público, né? De que forma o país oferece serviços adequados ou não aos pacientes de saúde mental. Aqui, então, chegou a pergunta da Joana Ferreira da Silva, aqui do Rio de Janeiro. Ela diz que sofre de depressão e outros transtornos, porém não tem condições financeiras de fazer um bom tratamento. Ela gostaria de saber que indicação a gente poderia dar a ela com baixa renda. Então, aproveitando a Joana, para todo mundo que assiste a gente, eventualmente um pai, uma mãe que não tem condições de pagar um psicólogo, um psiquiatra em particular, de que forma auxiliar essa população? Como buscar ajuda? É uma questão real e importante, né? Nós temos assistência hoje na área de saúde mental plena. Nós temos uma parte privada que é de primeiro mundo. Ninguém no mundo faz psiquiatria e psicologia melhor do que fazemos no Brasil. Assim, os clínicos, os psicólogos clínicos, muitos bons profissionais, mas no público realmente tem muito a desejar. A ideia que eu dou sempre é procure os hospitais universitários. É onde você tem a chance de realmente ter um bom diagnóstico, um bom tratamento. A questão do Asperger com TDAH, por exemplo, são diagnósticos diferenciais, ou não diagnóstico. Quem fez esse diagnóstico, estava habilitado para tal, sabia fazer inclusão de sintomas e exclusão de sintomas, são todos pontos que a gente tem que tomar muito cuidado. Procura ambulatório especializado de psiquiatria, procura ambulatório especializado que trabalha com psicoterapia, procura hospitais universitários. É onde a gente tem a maior chance de ter o melhor resultado. Quero ouvir da Ângela também, que dicas daria? Concordo, exatamente isso. Tem que procurar os ambulatórios das universidades. Doutor Humberto, só dica então para a Joana e para todos os telespectadores também que gostariam de um serviço de saúde público. Onde buscar ajuda? Então, nós temos o Sistema Único de Saúde, é um dos maiores sistemas públicos de saúde do mundo. Nós temos uma política de saúde mental no Brasil que é exemplar. Nós temos uma lei que estabelece desde a atenção básica até os problemas mais complexos no Centro de Atenção Psicossocial. Então, eu recomendo às pessoas, a ela e a outros que têm algum tipo de problema, que procurem a Rede SUS. A Rede SUS, ela tem profissionais muito competentes,
que tem trabalhado na atenção básica especial. Nós temos um matriciamento feito por psicólogos, por psiquiatras, por outros profissionais da área de saúde mental, que tem, junto com as equipes de saúde da família, ajudado muitas pessoas a entenderem e a enfrentarem os seus problemas e dificuldades. Então, eu acho que o Sistema Único de Saúde, ele tem que ser procurado. Temos muitos problemas ainda no Sistema Único, mas ele é hoje ainda a melhor referência, porque tem uma proposta de intervenção para a saúde mental que ela é exemplar para o mundo. Então, eu aconselho procurar o SUS. Bom, infelizmente agora realmente o nosso tempo acabou. Humberto, muito obrigado pela participação com a gente, atender nossa ligação diretamente de Brasília. Nada, Cristiano. Bom, obrigado, Ângela. Fala, doutor. Eu discordo completamente do colega, porque ele não deve fazer consultório, não deve atender no serviço público. São raras as ilhas de excelência que nós temos no Brasil. Nós temos exemplos maravilhosos, mas é muito pouco. O serviço privado é de excelência. O público tem muito o que fazer, tem muito o que aprender. Ligue você, tente marcar uma consulta, confira o que foi falado se é verdade. Tente conseguir atendimento com dignidade no Sistema Único, que nós queremos que melhore muito, porque tem muito dinheiro no Sistema Único e nós temos direito, que você, todos nós pagamos por um Sistema Único digno que ainda não temos. Precisamos ter. Muito bem, nosso tempo realmente acabou. Obrigado às vezes pela presença, mas realmente precisamos de melhorias em todas as áreas da saúde pública no Brasil, saúde mental inclusive. Bom, você em casa, obrigado pela companhia, por todas as perguntas que mandaram pra gente. A gente volta a se encontrar ao vivo amanhã, 2h30 da tarde, mais um Conexão Futura. Até lá.